Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quintas Mais Humanas, um programa semanal, onde nós trazemos assuntos e pessoas, convidados, temas, para trazer insights, ideias e novas reflexões para esse momento que nós estamos vivendo. Eu sou Adriana Praia, sócia da Andresa Grimas, que está aqui comigo na sala. Nós somos fundadoras da Converte, uma consultoria na área de pessoas, na área de desenvolvimento de pessoas, e é com muito prazer que nós os recebemos aqui para fazer esse bate-papo hoje com uma curadoria de assuntos que nós estamos tratando nos nossos clientes e também estamos aí estudando, sendo alimentadas de um conteúdo riquíssimo que o mercado está trazendo para nós e toda essa situação. Então, André, seja bem-vinda aqui. Eu, na verdade, fiquei dois episódios longe aqui de casa, mas um bom filho a casa torna. Estou aqui de volta com vocês. Eu tinha ficado nos bastidores nos episódios anteriores, mas aqui estou novamente, feliz para a gente bater esse papo aqui. Sem dúvida, obrigada. Bem-vindos todos. É uma lição aprendida, Adri, é o assunto que a gente vai falar hoje. Né? A gente está cada vez mais se multiplicando, então a gente também está fazendo isso aqui no nosso programa. Então, bem-vindo, obrigada por você estar aqui com a gente. Bom, como a Adri falou, a gente hoje traz um conteúdo... A gente já fez um encontro assim, só eu e a Adri, que a gente chama aqui de papo rápido, né? Dentro de casa mesmo, a gente está fazendo literalmente dentro de casa. Hoje eu estou aqui no quarto da minha filha, porque tem a ver com o assunto de hoje. Até o final do nosso encontro de hoje eu conto por quê. A gente trouxe a última edição da revista da HSM, a HSM Management, que é uma das fontes das quais a gente bebe de conteúdo para as nossas entregas, para as nossas curadorias. E a edição, essa última edição está sensacional, né? O título da capa é exatamente esse, 100 aprendizados que a gente pode ter na pandemia, e na verdade tem 35 bônus aqui, bem interessante. Então, são 135 lições que a gente pode tirar desse processo. Tenho certeza que cada um que está assistindo a gente, né, Adri, e a gente também tem aprendido um pouco por dia. A duras penas em alguns momentos, mas a gente está aprendendo. Numa situação de estresse, a gente é colocado à prova e a gente aprende mais rápido, né? Quando o nosso cérebro percebe a possibilidade de perder alguma coisa, rapidamente a gente se engaja para fazer diferente. E eu acho que a pandemia veio fazer isso com a gente mesmo. Então, de uma forma muito interessante, eles fizeram essa junção de todos esses assuntos. E aí eles estão até organizados em temas diferentes, né? Lições de estratégias empresariais, lições de marketing, 30 lições só sobre cultura e RH. Isso daria mais um episódio, Adri, para a gente falar só de como o RH está importante nas empresas. E aí trouxeram 10 master aprendizados, assim, que são aqueles que vão ficar em alta por muito tempo. Alguns deles desses 100 aprendizados, eles acabam se perdendo, mas 10 deles foram eleitos como né? Nós vamos passar por todos aqui, porque senão a gente vai roubar a venda da HSM, eles vão brigar com a gente. Então, a gente só vai fazer aqui uns highlights, que eu acho que são pontos de reflexão dos nossos clientes, inclusive. E aí um deles, que não é chover no molhado, a gente não quer fazer mais do mesmo, né, Adri? E inclusive é como o Quintas nasceu e é como a gente sabe fazer ele até agora, que é a respeito dos locais de trabalho, né? Então tem duas lições bem interessantes. Uma delas chama Anywhere Office e a outra é sobre a reconfiguração dos escritórios. Como é que a gente está entendendo essa maneira diferente de trabalhar em termos de estrutura física e tudo mais. E aí eu fui atrás de algumas pesquisas, posso contar aqui? Que eu acho bem bacana. Por favor. Uma pesquisa feita pela FEA da USP, a Faculdade de Economia e Administração, em parceria com a Fundação Instituto de Administração, a FIA. Então, essas duas instituições educacionais fizeram uma pesquisa com mais de 1.500 profissionais. Isso foi recente, tá? Uma pesquisa agora de final de julho. E aí, entrevistando sobre a opinião deles a respeito de home office. Olha que interessante, são números específicos do Brasil, foram profissionais em torno de 40 anos, que já estão
tempinho na empresa, não é um recém-contratado, e todos eles têm algum cargo de liderança, tá? Exercem algum tipo de liderança sobre um time ou sobre um projeto. E olha que interessante, 70% dessas pessoas disseram que querem continuar trabalhando em home office, mesmo após o confinamento. 19 não gostariam de voltar e 11 ainda são indiferentes, estão em dúvida. Então, no NPS ali, né, a gente costuma falar, esses neutros aí talvez não fazem tanto impacto, porque nós estamos falando de mais de 2/3 querendo ficar trabalhando em casa. A gente entendeu que esse Anywhere Office é de fato qualquer lugar que a gente pode produzir. E eu acho que isso acontece por uma quebra de paradigmas das empresas e das chefias, né, Edri? De entenderem que você estar no mesmo local não garante qualidade, né? Não garante entrega. Então, eu acho que veio de 2 pontos, assim, do próprio funcionário de entender que botar na balança tempo gasto com trânsito, deslocamento, os gastos efetivamente com estacionamento. A gente sabe que aqui no Brasil, especialmente São Paulo, a gente tem um custo altíssimo com locomoção particular, né? Porque envolve todos esses outros custos. Então, acho que do lado do funcionário, eu entendi assim, eu botei na balança e entendi que aqui em casa as coisas funcionam bem, a gente até que consegue ter uma convivência familiar e com convivência profissional, tá tudo mais ou menos dentro do mesmo lugar. E por parte das empresas, uma revisão desses custos fixos mesmo, né? De manter escritórios enormes em locais bacanas, que até atraiam visibilidade, que em alguns momentos eu acho que é interessante, mas deixou de ser uma condição quase... Não, olha, a gente precisa ter um escritório no Itaim, de alguma maneira. Eu acho que isso se refez na cabeça. Posso contribuir um pouquinho aqui, Dri? Deve. Com esse ponto que você trouxe, desse investimento que as empresas gastaram muito, né? Falando não só do Anywhere Office, mas também da reconstrução dos escritórios, que muitos deles quiseram fazer tobogãs, né, escorregadores, piscina de bolinha, puffs coloridos, uma sala de entretenimento, tudo isso foi muito bacana. Mas agora, o que hoje a gente viu a realidade acontecendo com as pessoas dentro das suas casas, é elas poderem se deslocar. E, por exemplo, alugar uma casa na praia, ela mora na cidade, né, na capital, alugar uma casa na praia e passar um mês na praia trabalhando de lá, tendo uma qualidade de vida onde ela pode acordar todos os dias cedinho e fazer uma caminhada na praia. No horário do almoço, ela pode jogar um frescobol na praia e depois volta, continua suas reuniões. Então, a gente viu essa realidade acontecendo. Então, as empresas não precisaram investir horrores nessas estruturas grandes dos escritórios, e os funcionários estavam muito mais felizes. A gente participou, inclusive, a gente conduziu treinamentos digitais, né, no ambiente digital, onde os líderes estavam, cada um num lugar, né, um estava num outro estado, em Minas Gerais, Belo Horizonte, o outro estava no litoral daqui de São Paulo, litoral norte de São Paulo, e as pessoas estavam felizonas, mostrando seus cenários, né, naturais. Então, e a gente via o brilho dos olhos, essas pessoas não deixaram, não se desengajaram nem para participar dos treinamentos, porque a grande preocupação da alta gestão é que os colaboradores se desengajem, se distraiam com várias demandas que têm nas suas casas e não trabalhem, percam a produtividade, o que não aconteceu. A gente viu e tem diversos estudos já que trouxeram que as empresas aumentaram em pelo menos 20%. No mundo todo, empresas do mundo todo, tá? Esse número que eu trouxe aqui para vocês de aumento de produtividade foram 35 empresas pesquisadas no mundo todo. Então, a gente tem sim um ganho considerável, uma otimização de custos, né? Tá tudo muito menos oneroso, tá? Os gastos estão muito mais conscientes, passam daqui para frente a ser muito mais conscientes, e o quanto as pessoas podem trabalhar produzindo mais felizes em cenários diferentes. Então, em qualquer lugar, eu posso ter o meu escritório. Eu levo meu computador, eu colocava a mochilinha,
com os livros, com os materiais que eu precisava e vou para qualquer lugar. Eu trabalhei da casa da minha mãe, trabalhei da casa da minha sogra e trabalhei da minha casa. Então, durante essa pandemia, acho que essa não foi só a nossa realidade, mas a gente viu isso acontecendo em vários clientes nossos. Então, acho que é um baita aprendizado. Não, e inclusive falando até de contratação, essa história, né? Então eu parto do princípio que o funcionário não precisa estar na mesma cidade que a sede da empresa está. Sim. Né? Sim. E assim, então, agilizou o processo seletivo, ampliou oportunidades para muito mais profissionais que são bons, mas às vezes não podiam fazer a mudança de cidade, tirou a saia justa, não tinha uma saia justa, a gente que faz seleção fala, não, mas eu estou morando no Rio, mas olha, eu vou fazer a entrevista onde ele quiser. Isso nem se levanta mais, essa hipótese. Então, a gente diminuiu... A gente, desculpa te cortar, mas diminuiu o ponto entre a vaga e o candidato, né? A gente conseguiu fazer isso ficar muito mais rápido e menor. A gente fez, inclusive, nós vivemos isso há 2 meses atrás, um cliente nosso nos contatou para fazer um processo seletivo, não é o nosso carro-chefe, né? Como falando no dito popular, de entrega, não é uma coisa que a gente tem muito tempo para fazer, mas nós nos propusemos a fazer porque justamente por essa razão, a pessoa que nos contratou falou, Adriana, a pessoa não precisa estar em São Paulo. Então, deu uma abrangência, o processo seletivo levou 70% mais rápido, foi 70% mais rápido por conta disso. A gente pôde trazer níveis de profissionais muito bacanas e colocamos, assim, era uma empresa uma startup em grande expansão, em rápida expansão, principalmente por conta da pandemia mesmo, e aí ela precisava colocar um time forte trabalhando, e nós conseguimos fazer isso porque teve essa flexibilidade nós contratamos pessoas profissionais de Curitiba, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, então de lugares bem distantes, e a sede é aqui em São Paulo, eles ficam aqui no Cubo do Itaú, em São Paulo. Então, foi um ganho bem considerável também isso. Eu acho que assim, a maior perda que a gente tem com toda essa história é inevitável, que é o relacionamento, né? O convívio social, a gente estar com as pessoas, porque a gente pode ser criativo, produtivo, a gente pode dar resultado cada um no seu canto, sem dúvida, porque a gente não eliminou o contato virtual. O contato com as pessoas, mesmo sendo virtual, não foi eliminado. Mas isso ainda é uma perda muito grande, especialmente para a gente brasileiro, né? Que tem um prazer e faz parte do nosso DNA o contato, né? O tato, tá junto, vai para tomar um cafezinho, aquelas coisas. Independente se isso é perda de produtividade ou não, isso traz um ganho emocional, uma retroalimentação aí de conexão com as pessoas. Mas, então, por conta disso, acho que a lição é mais forte ainda. A gente pode trazer as belezas das duas coisas. Isso é estar em home office. Isso aí. Sonzinho de fundo mudou, gente. Não é mais a música ambiente, agora é o sorriso, as gargalhadas e os gritos das crianças, né? Exatamente. É o carro do ovo passando na rua, né? É o carro do gás, o caminhão do gás, entendeu? No meu caso é isso, que eu moro em casa. Então, eu acho que assim, mas eu acho que até só para fechar o que eu tinha falado dessa história do contato, é assim, lição aprendida: encontre o jeito que é melhor para a tua empresa. O que funciona bem com seu estilo de entrega, com o seu serviço prestado, né? Eu acho que tudo é possível. O que é mais legal é que o paradigma de que estar todo mundo no mesmo ambiente foi quebrado. Isso é o maior ganho. Como vai ser, a gente vai aprendendo e vai entendendo como é que as coisas vão se acontecer. E eu acho que o mais importante disso tudo é a gente ouvir as pessoas, né? Que aí a gente fala dos 2 próximos tópicos, dessas 10 principais lições que essa reportagem traz, que vão ficar, que elas permanecem pós-pandemia. 2 a gente já disse, que são a reconstrução dos escritórios, de o Anywhere Office. A gente tem a saúde mental e uma liderança mais consciente. Eu gostaria de falar das 2 juntas, porque eu acho que uma coisa está relacionada à outra, né? Um tópico está relacionado ao outro. Quando a gente quando a gente percebe que a liderança hoje está mais consciente, quando ela proporciona uma relação de confiança muito maior com os seus colaboradores,
com a própria empresa, o nível de engajamento e compromisso aumenta muito e as pessoas se preocupam genuinamente com o ser humano que está do outro lado. Então, eu acho que aí a gente fala um pouquinho da nossa saúde mental. Então, eu genuinamente me preocupo se as pessoas estão bem. Então, a gente viu um movimento muito grande, das empresas, dos líderes ligando para os seus liderados, né, para os seus colaboradores, querendo saber como é que elas estavam. Tem até algumas reportagens interessantes falando das empresas, como é que elas se comportam em relação ao luto dos seus colaboradores que perderam seus entes queridos durante a pandemia. Qual é esse posicionamento, um posicionamento realmente humanizado. Acho que todas essas lições traz o mais humano como pano de fundo para tudo, né? Então, a gente vê um movimento muito grande das pessoas olhando para si, buscando autoconhecimento, buscando ajuda para a sua saúde mental, processos terapêuticos, processos de coaching, de mentoria. Então, esse movimento foi muito forte durante esse processo e as próprias empresas contratando profissionais e serviços para apoiar os seus colaboradores e os familiares dos colaboradores. Então, a gente só sabe que isso começou a acontecer porque também existe essa liderança mais consciente. Então, o que a gente está trazendo, pô, Adriana, a pandemia foi maravilhosa. Então, não é isso, gente. Teve muito sofrimento, foi muito doído, foi muito doloroso, né, passar por esse momento. Eu acho que está sendo, porque não acabou, né? A gente ainda está vivendo esse momento, mas de uma maneira mais madura, né? De uma maneira mais consciente, entendendo quem somos nós, né? Na fila do pão, né? Quem é a gente na fila do pão e quem são as pessoas que estão à nossa volta, efetivamente. Então, dessas lições, eu realmente vejo um crescimento de maturidade, de consciência, de uma liderança mais humana dentro das organizações. A gente tem vivido isso nas nossas interações, nas trocas, nos workshops que a gente tem construído com os nossos clientes. De fato, esse é o discurso, né? Não só o discurso, mas a prática em si. Então, acho que muita coisa saiu do discurso. Muita coisa saiu das paredes, né, das placas de missão, visão e valores, de propósito, e realmente se colocou à prova tudo isso. Então, ver esse movimento acontecendo de forma plausível é realmente muito gratificante e foi um grande ganho, sim, dessa crise que nós vivemos, que ainda estamos vivendo. É interessante que você falou de empresas com iniciativas nesse sentido de dar apoio para as pessoas, né? Isso. É preocupante porque o Brasil, inserido na cultura latino-americana, segue a onda de que mais de 80% das empresas desse continente não se preocupam com a saúde mental, ou pelo menos não demonstraram essa preocupação por meio de programas, projetos, planos de benefícios focados nisso, né? Nós somos realmente os últimos na fila. A gente acha que teve algum ganho de alguma forma nesse sentido. Empresas, plataformas digitais que fazem gestão de benefícios para as empresas, né? E que também acabam se tornando uma ferramenta de comunicação interna, de programas de fidelização, funcionário empresa e tudo mais, praticamente triplicaram seus resultados nesse período por causa da procura das organizações por iniciativas assim, né? Eu fazendo algumas pesquisas, achei um caso muito legal da Nestlé. Nós estamos falando de uma gigante, é claro, que já tem como qualidade de vida um valor há mais de 15 anos, com programas focados nisso, mas eu acho que vale aqui como uma referência para a gente refletir de que forma o Covid impactou até um programa tão maduro como o deles. Eles têm um projeto chamado PEAC, que é Programa Especializado de Apoio ao Colaborador. Isso já existia, mas dessa forma, agora, nesse momento, virou um canal aberto para todos os funcionários e familiares. Então, os familiares também podem acionar esse canal, se consultar com profissionais especializados, com médicos, com nutricionistas, psicólogos. Eles abriram isso para todos. Isso tudo de forma digital, claro. Mas isso se ampliou, inclusive,
porque agora a empresa está dentro da casa daquela pessoa, né? Então, sim, é muito interessante. Benefícios como psicoterapia, que até então não eram cobertos na sua plenitude pelos convênios médicos, pelos seguros de saúde, hoje estão sendo cedidos como benefício para todos os funcionários. Então, acho que esse olhar para a saúde mental é muito legal, muito bacana, porque muitos estavam sofrendo de saúde mental, inclusive, né? De estresse mental antes, né? A pandemia veio dar uma chacoalhada e acordar as pessoas. A gente vê, assim, tem 2 pontos que eu acho que é importante, as pessoas que passam por um processo de depressão e não sabem que estão passando porque estão acostumados com aquela rotina e vão lutando com esses conflitos, e isso é preocupante porque pode chegar um ponto, eu li recentemente uma executiva na área de recursos humanos, é bem interessante porque essa área foi uma área muito evidenciada agora nesse período de pandemia, mas uma profissional de 31 anos que sofreu um AVC por conta da loucura, trabalhava numa empresa, ela era responsável global, pelo RH global, de uma multinacional, e ela tinha uma rotina de viagens absurda. Então, até que culminou nesse AVC. Ela resolveu mudar de vida e passou a cuidar de si, a buscar, a entender que não nos pode. Então, tem gente que não sabe que está passando por um processo desse até chegar a um ponto muito forte, ou tem pessoas que já vêm lutando com o processo depressivo e assim, e tem preconceito, né? Eu acho que agora nem precisa mais falar sobre isso, mas teve muita gente que até a pandemia tinha muito preconceito em falar que tinha, que sofria disso, tinha vergonha. Agora, gente, assim, saúde mental, se você não se preocupar com você nesse momento, você não vai estar nem disposto para contribuir, para apoiar outras pessoas. E o nosso convívio familiar agora nos exige muito mais no sentido de você estar bem para deixar esse ambiente bom, porque é um ambiente onde você precisa ter harmonia em todos os aspectos. Né? Você não pode ter só... é o teu trabalho, então, onde você mora hoje não é só o seu lar, é o seu lar, é o seu local de entretenimento, é o seu trabalho, né? É tudo. Virou tudo. Virou nosso estúdio, virou escola, exatamente, escola. E virou nosso estúdio de gravações, virou tudo. Então, se nesse ambiente se você tem uma saúde mental apropriada, que você consegue se equilibrar bem, você consegue transitar. É possível. E o ser humano é capaz disso. É que a gente até então não tinha sido exposto a algo tão forte como foi agora. Então, e as empresas também perceberam isso. Né, que foi bem, você vê esse reconhecimento das empresas para esses profissionais, e esse cuidado todo que foi o exemplo que você trouxe da Nestlé, né, de dar esse apoio também para todos à volta. É a história da gente olhar o ser de forma integrada e tudo mais, né? Que eu acho que aí falar mais do mesmo, mas é isso. Você falou de liderança, Adri, e eu acho que está super relacionado uma coisa com a outra, né? Muitas empresas não têm no seu DNA esse cuidado com o ser humano integral e tudo mais, mas tem líderes nas suas cabeceiras que têm essa iniciativa. Né? Então, até existia um movimento de uma liderança consciente, mas num ambiente pouco propício. Eu acho que com esse exercício que a gente está vivendo agora, essas duas coisas estão se combinando mais. Então, eu estou dando oportunidade, a empresa, como instituição, está dando mais oportunidade para iniciativas assim acontecerem e promovendo líderes também mais conscientes. Quem veio primeiro, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Neste momento, eu vejo uma coisa muito interligada à outra. A liderança está tendo que passar por um choque de cultura mesmo, assim, eu acho, de mudança, né? Principalmente, falando de novo do home office, que a gente falou desse anywhere office aí. Os líderes entenderam que microgerenciamento não bate meta. Não é verdade? Uhum. Ele ocupa tempo, ele desgasta, ele gera uma relação de desconfiança, de improdutividade. Então, eu acho que eles foram forçados a não mais poder gerenciar os pequenos passos de todos os funcionários. Então, ou eu confio no time
e dou habilidade e dou capacidade de autogestão, ou a gente vai ficar patinando e não vamos e vamos ficar sofrendo nesse momento em que eu não posso pegar meu computador e invadir a casa do funcionário e falar, deixa eu te mostrar como é que faz esse negócio. É isso aí. E é bem bacana isso, porque tem você vê esse movimento com eles mesmos, né? Então, com os próprios líderes, né? Eles que independente do se é líder nível 1, 2 ou 3, não importa, eles estão nesse movimento, mas também eles agora se preocuparam em fazer com que o próprio time seja autogerenciável. Eles estão num processo de desprendimento, né, dessa descentralização de uma maneira forçada, mas agora existe também, assim, a gente tem recebido demandas para desenvolver esses sucessores, né, para fazer com que esses sucessores consigam trazer ideias, não fiquem dependentes também dos seus líderes. Então, esse movimento está trazendo muita coisa boa dentro das organizações, né? Trazendo muita consciência nesse sentido, de que nós não podemos depender de uma única pessoa, somos um time multidisciplinar, que podemos, independente da área que eu exerço, eu posso sugerir, eu estou vendo uma possibilidade, novas oportunidades. Essa liderança consciente é uma liderança que ela também cria mudanças no ambiente dela, então ela não se conforma, ele é um inconformista. Então, a gente percebe todo esse movimento acontecendo no âmbito líder, né? Gestão de pessoas, falando de pessoas. E a gente como consultora torce para que isso se permaneça, né? Exato. Que esses aprendizados se perpetuem quando a gente entender qual é esse novo modo de trabalhar. Esse Anywhere Office, nós vamos ter só uma sala de reunião que a gente se encontra uma vez por semana, define todos os planos táticos e cada um sai fazendo seus trabalhos. Mas essa prática de liderança precisa continuar acontecendo, porque o que a gente mais faz como ser humano é se reabituar, né? A gente se reconforta facilmente, então a gente passa por um desconforto, tudo fica muito confuso, muito dolorido, a gente gasta energia para recolocar no lugar, né? Esse é o exercício do cérebro o tempo todo. Então, quando a gente voltar para esse normal, vamos entender qual que ele vai ser ainda, que a gente ainda não sabe, a tendência é voltar aos hábitos antigos, porque isso é confortável novamente, né? Então, por um lado, né, a gente ter mais tempo nesse momento aqui, nesse novo formato, nos faz também criar novos hábitos mais perenes, né? Não que seja bom ficar em pandemia, mas alguma coisa a gente tem que tirar de bom disso. Até o fato de nós estarmos muito tempo a isso, já está se criando novos hábitos e por isso ele deve permanecer, né? Muitas coisas também devem permanecer, algumas coisas podem ter aí um resgate do que era antes, mas a gente já está criando novos hábitos, né? Então, hoje eu começo a pensar, poxa, eu vou sair para ministrar treinamentos presenciais, ok, bacana, mas também é muito bacana quando a gente está no virtual, porque é rápido, é fácil, pontual, assertivo, e a gente tem colhido bons frutos disso. Então, os ganhos também têm sido muito bons para a gente abrir mão disso só porque a gente vai poder sair daqui a pouco e ficar mais livre lá fora. Então, eu acho que é um momento de ponderação, sim, tanto das empresas quanto dos próprios profissionais, que vão começar a ficar mais exigentes em relação às empresas. Né? Então, o que elas vão proporcionar? Eu vou poder ficar mais em casa? Porque isso me fez bem. Eu vou poder trabalhar de qualquer lugar? Isso me fez bem. Então, olha, ao invés de você investir horrores aí num escritório, deixa eu montar o meu escritório em casa e aí eu poder escolher isso. Então, essa autonomia que as pessoas estão tendo, ela precisa permanecer, porque senão bons profissionais também serão perdidos daqui a pouco se as empresas não fizerem essas readequações. A gente já ouviu em muita reunião com diretoria e alta gestão, né, Dri, quando a gente está desenhando competências, a gente está definindo ali o modelo de competências ou uma avaliação de desempenho com base nas competências e tudo mais.
E eu já ouvi, depois isso diminuiu um pouco, mas já teve o seu auge alguns anos atrás, a história do sentimento de dono. A gente ouvia muito isso, não é? Sim. Eu quero que as pessoas tenham esse inconformismo de dono, mas eu como empresa nunca proporcionei um ambiente que realmente deixasse ele à vontade para ser dono, porque dono toma decisão errada, dono pode criar, né? Dono, né? Não significa... Exatamente. Claro que tudo dentro das ponderações, tá, gente? Não levem assim, não ouçam só esse meu cortezinho aqui e façam as suas análises, não. Mas se eu quero empoderá-lo como dono, eu tenho que dar espaço para eles colocar esse poder em prática. E as pessoas viviam acho que as empresas viviam esse antagonismo, eu acho que é quase um paradoxo, sabe? De quero que eles tomem decisões, mas não quero soltar todas as rédeas. Então, esse momento veio para dar um tapa na cara e falar assim, então, isso é ser dono. É o que você falou, é o cara ter liberdade para fazer o escritório dele. Então, olha, eu vou trabalhar num coworking, me paga um coworking e tá ótimo, eu não preciso ir até Alphaville ou eu preciso ir até São Bernardo, né? Falando aqui de São Paulo, que a gente ouve muito essas coisas loucas, assim, de sair 3 horas de casa antes de começar a trabalhar. Então, olha, tem lição a dar com pau nessa revista aqui, dá para refletir, viu? Dá para refletir. É isso agora, mesmo. Fala. Não, pode ir. Eu só, assim, isso influenciou muito no processo de decisão de profissionais, até no meio da pandemia, mudarem de empresa. Então, isso foi bem interessante. Eu conversei com alguns profissionais que reduziram o seu salário, que estavam trabalhando na empresa, para ir para outro lugar que proporcionasse para ela trabalhar 100% home office. Isso já está acontecendo agora. As pessoas, claro, a gente está falando num período ainda de muito desemprego, né? Eu não estou colocando um pano de fundo cor-de-rosa aqui, não, gente. Nem é a minha pretensão, porque a gente sabe que a situação ela é bem crítica. Mas, por outro lado, também a nossa responsabilidade é trazer outras coisas que estão acontecendo e não só o que a notícia traz, né? Não só o que os jornais estão revelando aí. Mas ver essas pessoas tendo essas ponderações para escolher novos trabalhos, né? Novas empresas, novas empreitadas profissionais, de poder se deslocar, assim, uma conta básica, pô, eu vou ganhar menos, mas eu não vou perder 2 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar do meu trabalho, porque eu não vou ficar presa no trânsito, eu não vou pegar um transporte público, por exemplo, então eu tenho essa opção. Então tem muita coisa sendo ponderada e isso não vai mudar, porque a partir do momento que você começa a gostar disso, nosso cérebro vai falar, pô, isso é bom, então eu não quero mudar. Claro. E os candidatos se sentem até mais seguros e empoderados para recusar, às vezes, uma oportunidade que não está tão afinada a isso. Não é verdade? Eu acho que, de novo, né, gente? Não vamos balizar no sentido de, tô podendo escolher trabalho, tô desempregado, apareceu uma oportunidade, né? Não, agora eu vou recusar porque não tem home office. Talvez alguns se sintam mais seguros para falar, não, vou recusar porque não tem aquilo que eu gostaria e eu tenho outras oportunidades, outras empresas que estão mais sensibilizadas a isso. Empoderou nesse sentido mesmo, né? De se sentir mais seguro para negociar, para propor numa contratação. Quantas vezes a gente já ouviu falando assim, mas então eu já paguei uma viagem para julho e ele está me contratando agora, né? O que eu falo? Eu falo que eu preciso, mas eu tenho que esperar 1 ano para tirar férias. Não é essas micro preocupações aí no início que parecia que isso pegava mal. Assim como tá numa reunião e seu filho aparecer correndo no meio da reunião, isso pegava mal. Eu acho que o pegar mal está sendo revisto, muito revisto, né? Vários pegar mal. Exatamente. Agora, lições para nós também, né, Dri? A gente aprendeu lições, né? Sim. A gente não aprendeu, nós somos mega pilantras falando coisas aqui não hipócritas, né? Hipócritas, demagogas. Então a gente aprendeu também na porrada. Eu vou fazer a pergunta que a gente faz para todo convidado, né? A gente fala que é ser mais humano. A minha pergunta para você hoje: qual foi o seu principal aprendizado como ser humano nessa pandemia? Essa pergunta é tão profunda, né? Todos os nossos convidados respiram nela, né? A gente nunca sabe a mesma coisa.
Mas o meu maior aprendizado como ser humano primeiro eu entender que eu sou humana. Eu percebia que por muitas vezes eu colocava a capa de super-herói. A gente fala muito nos nossos treinamentos de liderança para que os líderes não se colocam, não, sabe, tirem as capas de super-herói. E eu acho que a maternidade traz isso, nós mulheres, falando aqui do nosso universo feminino, a gente tem muito isso de abraçando várias coisas, a gente entra num ativismo, eu, por exemplo, estava num ativismo muito grande, e como ser humano eu entendi que eu tenho as minhas limitações, tenho as minhas restrições, tenho as minhas dores, mas também tenho total capacidade de buscar ser diferente, mudar o que precisa ser mudado, em mim, em primeiro lugar, mais do que até nos outros. E como a gente, como ser humano, é uma massinha. A gente não é bloco de Lego. A gente é massinha, a gente é moldável. Né? Então, eu escutei isso até do pastor Sidney, que é o pastor da igreja em que eu frequento, que eu sou membro. Ele fala, nós seres humanos somos massinhas. Quando ele disse isso, coube tão bem, porque eu me senti uma massinha na mão, assim, de alguém me moldando nesse período. Então, como ser humano, eu me deixei ser mais massinha, né, nesse período, e não bloco de Lego que muitas vezes, não, vamos encaixar isso aqui, aqui, olha que bacana essa arquitetura, tá lindo. Não, a gente é massinha, dá para ser um pouco mais flexível aqui, se ajusta ali, vai, e a gente, então assim, foi um período bastante, até sensível, né, nesse processo aí que a gente viveu nessa pandemia. Então é isso, para mim ser mais humana é ser mais massinha. Ai, agora, se eu puder resumir. Matou a pau, não tem mais resposta para dar. Que sacanagem. Qual foi seu maior aprendizado como ser humano, Andresa? Agora vai, minha filha. Desengasga aí e fala. Trazer todo o teu conteúdo de dentro agora para poder fechar o programa com uma resposta boa. Simples assim, vai. Rápido, rasteiro direto. Qual foi o seu maior aprendizado como ser humano? A primeira coisa que te vem à cabeça. Como que a gente quebra paradigma fácil, assim, e como é mais fácil do que eu imaginava. Muitos paradigmas eu fui quebrando ao longo desse período. Eu lembro que nosso segundo episódio, a gente estava conversando com o Paul e com a Estela, e a gente estava falando sobre esses pontos de evolução. Pô, foi o segundo episódio, a gente está no 19º já, olha isso, né? Caraca, faz tempo mesmo. Isso é uma coisa que mudou, essa noção de tempo. Isso foi uma lição aprendida para mim. De que, sabe quando a gente posterga, a gente adia, a gente sabe que vai dar, que o Natal tá aí, né? E uma vez eu lembro que eu ouvi essa frase, entre um Natal e outro, muita coisa pode acontecer. E eu acho que eu nunca levei essa frase tão a sério. Eu acho que esse é o principal aprendizado para mim. Porque eu aprendi a viver de um domingo a outro. E não de um Natal a outro. Eu brinco com as pessoas, e como é que você tá levando? Eu falo, uma semana de cada vez. Esse é meu mantra, uma semana de cada vez. Porque eu sou uma das pessoas que sofre com expectativa, eu reconheço isso em mim, e eu sempre acho que vai dar tudo certo, e que vai tranquilo, né? Eu nunca acho que vai dar errado. E eu aprendi que coisas dão errado, que planos não rolam, que não funcionam, que toda aquela metodologia que eu tento aplicar na minha vida nem sempre funciona. Então, é o que você falou de ser massinha, né? Você usou uma metáfora muito mais impactante do que eu, mas acho que na prática, para mim, ser massinha é isso. Eu fui aprendendo a moldar. E até por isso eu resolvi gravar hoje aqui no quarto da Sabrina, porque a relação com os filhos dentro de casa, a escola dentro de casa, me fez aprender muito nesse sentido, né? De que eu não preciso tutorar o tempo todo, de que tem capacidade de fazer as coisas sozinhos, e de que aqui a gente pode ter múltiplos papéis e todo mundo se ajudar. Então, tudo que você falou de super-heroína foi perfeito, é exatamente... Acho que esse é a gente que quer fazer tudo e muito bem feito, né?
Então, cara, é um tapa na cara por dia, assim. Eu tô levando cada sessão de terapia, eu tomo uma porrada e saio com outros problemas para resolver para o próximo. Acho que essas são as lições dessa pandemia aí. Quem assistiu, se não assistiu, pode ir lá no Quintas Mais Humaninhas, o nosso primeiro episódio, a minha filha fala, minha mãe falou que desde o começo a gente é um time. É um time, cada um faz um pouquinho, é nesse sentido, gente, é nas dores, na alegria e na tristeza. Então vamos lá, cada um pega uma parte, vai fazer. E isso foi muito legal, porque você aprende a soltar, né? Às vezes a gente quer ter o controle de tudo, mas não está no nosso controle, né? Então vamos dividir esses controles e ver o que samba vai dar. Cada um faz do seu jeito, não precisa fazer um do jeito do outro. A gente tem que aceitar que para ele aquilo é melhor. Hoje estava almoçando com a minha filha e ela diz, eu falei assim, nossa filha, mas você está tirando a parte mais gostosa? Ela falou assim, essa é a parte mais gostosa para você, mas para mim isso não é gostoso. Então eu tiro. Eu falei, precisava responder desse jeito? Ela falou, mãe, eu só estou dizendo. Você fez um comentário que é para você, para mim não é, por isso que eu tiro. Ok. Cada um tem a sua opinião, o seu jeito como fazer, né? Então, todos somos massinhas, então a gente vai aprendendo. É isso Muito aí. bom, gente. Antes da gente terminar e encerrar o nosso episódio, eu vou pedir encarecidamente para você, se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, aperte a sinetinha, nosso canal precisa continuar crescendo. Então a gente conta com vocês, com seus comentários também, dicas de assuntos que vocês queiram abordar, que a gente traga aqui também, vocês podem deixar aí nos comentários de vocês, que a gente está sempre atento, e vocês são para quem a gente quer trazer o melhor alimento, então é a nossa fonte inspiradora, então por favor interajam conosco também, tá bom? Então compartilhe o nosso episódio e o canal com as pessoas que você conhece. Isso mesmo. E se você preferir, ou se algum amigo seu preferir, a gente também está em podcast. Então, vivendo esta vida múltipla entre um podcast e uma cama para arrumar, e uma lição ou uma reunião para fazer, né? Ouça a gente e compartilhe sim, porque o que a gente quer é levar boas palavras, levar o bem para as pessoas. A gente se vê na próxima semana. Espero que com boas notícias, né? Bons convidados. A gente tem coisas boas vindo aí pela frente. Então, fica com a gente. Isso aí. Até. Beijo, gente. Até mais.